Olá pessoal do sexto ano, tudo bem? Espero que sim, espero que todos estejam bem. My name is Mr. Rocha, your new English teacher. Vamos para o nosso segundo vídeo, certo? No nosso primeiro vídeo trabalhamos com os pronomes sujeito e a conjugação do verbo be, que equivale ao verbo ser, estar em nossa língua. Vimos que a gente conjuga o verbo be de que forma? A gente conjuga com I am, you are, he, she, it is, não é isso? Essas são as formas do singular. E no plural a gente tem uma forma só para we, nós, you e they, que seriam vocês, e eles ou elas. A gente tem uma forma só, are, certo? Então, para eu dizer, só recapitulando, para eu dizer, por exemplo, nós estamos bem, em inglês diríamos we are fine, we are well, we are okay. Para eu dizer vocês estão bem, para eu fazer essa afirmação em inglês eu diria you are. É a mesma forma. Nós estamos é we are, vocês estão, you are. E para eu dizer eles estão, eu vou dizer they are. Eles estão, certo? Hoje a gente vai aprender, ou para quem já viu, a gente vai revisar como fazer perguntas com este verbo. Em nossa língua eu digo para vocês, eu estou certo. Para eu fazer uma pergunta, eu vou dizer, eu estou certo? Ou seja, em nossa língua, em português, vamos somente mudar a entonação, certo? Então, vamos afirmar, vocês estão bem? Para eu perguntar, pessoal, vocês estão bem? Então, em português, todo mundo fala português, né? Aqui, né, entre nós. Então, a gente sabe fazer uma pergunta, mas em inglês, com o verbo ser ou estar, ou seja, com o verbo be ou to be, certo? Como fazemos uma pergunta? Vamos ver, pessoal? Temos aqui algumas frases que em inglês a gente diz sentences, né? Temos aqui algumas sentences no quadro, né, on the board. Temos aqui algumas sentences on the board. São 3, 4, 5 afirmações. A primeira, certo? Temos aqui, the math teacher is Brazilian. Com letra cursiva, Brazilian fica com letra maiúscula, viu, pessoal? Eu estou escrevendo aqui caixa alta, certo? Ou antigamente o pessoal falava letra de forma, para facilitar a compreensão de vocês que estão em casa assistindo, certo? Mas vocês usam letra cursiva na escola, então Brazilian é escrito com letra maiúscula, beleza? Mesmo no meio de frase, ou seja, nacionalidades, né? Adjetivos pátrios em inglês em português a gente diz, em inglês a gente diz nationalities. Então vamos ver aqui o primeiro exemplo. Aqui eu afirmei, the math teacher is Brazilian. O professor de matemática é brasileiro. Para eu perguntar a vocês, o professor de matemática é brasileiro? Em inglês, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o verbo is, certo? O verbo is, que aqui temos o sujeito, não é isso? O professor de matemática. Vocês se lembram do que eu falei de maneira bem simplificada? O que é o sujeito da frase? É o assunto do qual estamos tratando, né? De que ou de quem estamos falando aqui nessa frase? Estamos falando do math teacher, ou seja, do professor de matemática. Então, ele é o sujeito da frase. Para eu fazer uma pergunta, certo? Para eu tornar essa frase aqui uma pergunta, em nossa língua diríamos, só mudaríamos a entonação, claro. O professor de matemática é brasileiro? Em inglês eu vou tirar o verbo daqui, que está depois do sujeito, e colocá-lo antes do sujeito. Então, eu vou fazer essa transferência. Olhem, pessoal. Eu vou tirar o verbo is daqui e colocá-lo aqui, ó. Ficou pequenininho aqui, mas, certo? Eu transferi o verbo daqui e coloquei antes do sujeito.
Então vocês vão colocar o verbo que estava depois do sujeito e vão colocá-lo antes do sujeito. Então como é que vai ficar na prática? Is the math teacher Brazilian? Claro, e a entonação também, não é isso? Is the math teacher Brazilian? Essa seria a pergunta. Então deixa eu só melhorar aqui. Ficaria na prática: Is the math teacher Brazilian? E a interrogação no final, hein? A interrogação para reforçar com a pergunta, não é isso? Is the math teacher Brazilian? Certo? Então, eu transformei aquela afirmação em uma pergunta. Vamos para o segundo exemplo. Temos aqui, I am right. I já vimos que é eu. I am seria eu sou ou eu estou, depender do contexto. Nesse caso aqui, I am right, eu poderia traduzir como eu estou certo. Right, nesse contexto, quer dizer certo. Então, I am right, eu afirmei, eu estou certo. Se eu quisesse perguntar a vocês, certo? Pessoal, eu estou certo? Só que a gente vai treinar em inglês, obviamente. Então eu vou dizer como. Eu vou pegar o verbo daqui e colocá-lo antes do sujeito. Então como é que vai ficar? Eu vou inverter aqui a posição. O am vai ficar antes do I, que é o sujeito dessa frase aqui. Então ficaria am I right? Am I right, guys? Seria estou certo, pessoal? Então veja o que eu fiz. O verbo estava aqui, I am. Eu tirei o am daqui e eu coloquei antes do sujeito. De novo, am I right? Eu estou certo. Vamos ver mais um exemplo, pessoal. Temos aqui, ó, you are Canadian, certo? De novo, Canadian, assim como Brazilian. Vocês escrevem com letra cursiva, certo? No caderno de vocês vão colocar Canadian mesmo no meio da frase com letra maiúscula. Canadian, Canadian. Canada é o país, Canadian é o adjetivo pátrio, né? Daqueles que nascem no Canadá. Canadian. Então, aqui eu afirmei, pessoal. You are Canadian. Vocês já viram que a forma do verbo be para you é are. You are. Quer seja no singular, quer seja no plural. De novo, essa frase aqui eu posso usar para me referir a uma pessoa ou mais de uma pessoa. Eu conversando com vocês, eu vou afirmar: You are Canadian. Vocês são canadenses. Para eu perguntar à turma do sexto ano, eu estou falando com vocês do sexto ano. Vocês são canadenses? Em inglês, como perguntaríamos? Diríamos Are you Canadian? Ou seja, eu vou inverter a posição do are e colocá-lo antes do sujeito you. Vai ficar Are you Canadian? Certo, pessoal? Are you Canadian? Certo? Vocês são canadenses? No quarto exemplo, temos aqui a expressão on schedule, certo? Deixa eu só corrigir aqui que é is, perdão. Então, the project is on schedule. On schedule é uma expressão que eu tirei do livro de vocês, lição 1, certo? Por enquanto estamos abordando o conteúdo da lição 1. Eu tirei do livro de vocês, ela quer dizer de maneira objetiva, dentro do planejamento, dentro do cronograma, certo? Dentro do planejado, né? Há um cronograma para fazer o projeto, entregá-lo, certo? Então ele está on schedule, nem está adiantado, nem está atrasado, está on schedule, né? Dentro do cronograma. Seria uma tradução aproximada do on schedule, certo? Então, the project is on schedule. Quem é o sujeito dessa frase aqui, certo? O sujeito é the project. O projeto. Estamos falando do projeto. O projeto está no cronograma, dentro do cronograma, não é isso? Para eu perguntar a alguém, vamos imaginar aí, onde os pais ou responsáveis de vocês trabalham, certo? Para um colega de trabalho perguntar para o outro, o projeto está dentro do cronograma? Ou mesmo na escola, né? Segundo semestre tem um projeto para a gente fazer aí,
Então, o projeto está dentro do cronograma. Como é que eu perguntaria isso em inglês? Vamos voltar aqui para o quadro. Então, vou tirar o verbo que está depois do sujeito, the project, e colocá-lo antes do sujeito. Então, deixa eu só apagar essa parte aqui. Vai ficar is the project. Is the project on schedule? Is the project on schedule? De novo, is the project on schedule? Certo? Vamos lá. O último exemplo, a última frase, tirada do livro de vocês, certo? Your bag is new. Bag é um termo mais, na minha opinião, genérico, assim, para se referir a uma bolsa, ou bolsas, certo? É um termo mais genérico, né? Aí vem, por exemplo, hand, que é mão, handbag, bolsa de mão, e assim por diante, né? Plastic bag, geralmente é um termo usado, por exemplo, para se referir a sacolinha tipo de mercado, né? E assim por diante. Então, é um termo bem geral para sacola, né? Então, your bag is new. Então, aqui vamos traduzi-lo como bolsa, certo? Sua bolsa é nova. Aí eu afirmei, sua bolsa é nova. Eu quero perguntar para alguém, eu quero perguntar para um de vocês, sua bolsa é nova? Como é que eu vou fazer essa pergunta? Eu vou tirar o is daqui, que está depois do sujeito, que é your bag, e colocá-lo antes do sujeito. Então vai ficar, is your bag new? Vamos apagar e deixar em forma de pergunta. Is your bag new? E a perguntinha. Então é isso, pessoal. Para fazermos perguntas de maneira simplificada, com o verbo be, o verbo ser ou estar, certo? Temos que colocar o verbo antes do sujeito para fazer a pergunta. Tudo bem? Agora vamos aproveitar aqui as perguntas para aprender a responder a essas perguntas de maneira positiva e negativa, certo? Temos aqui a primeira pergunta. Is the math teacher Brazilian? Brazilian com letra maiúscula, ok? Brazilian com letra maiúscula. Is the math teacher Brazilian? Se eu quisesse dar uma resposta curta, que em inglês a gente chama de short answer. Short, que é curto, answer é resposta. Short answer. Não se esqueçam. Short answer. Resposta curta. Para eu dar uma resposta curta, certo? Seria mais ou menos, em português, algo assim. O professor de matemática é brasileiro? Se eu quisesse dizer assim, sim, ele é. Em inglês, vamos usar o azul aqui para diferenciar, ok? Vamos usar a cor azul, blue color. Então, yes. Se o math teacher for homem, aí eu vou responder com he is. Se for mulher, aí obviamente eu vou responder com she is. Esse é um exemplo de uma resposta curta, afirmativa. Uma short answer afirmativa. Se a resposta for negativa, uma opção seria no, he, se o math teacher for homem. Ou she, se for mulher. No, he isn't. Vejam que a resposta afirmativa, yes, he is. Eu não posso abreviar respostas curtas, short answers, afirmativas. Eu não posso dizer yes, his, certo? Não soa natural. Se vocês responderem yes, his, quem estiver ouvindo a resposta vai ficar na expectativa que vocês vão completar a frase. Por exemplo, dando uma resposta longa. Yes, he's Brazilian. Aí tudo bem. Mas se vocês derem uma short answer, vocês não vão abreviar. Como assim, Roberto, Mr. Rocha, certo? Abreviar. Vocês se lembram das abreviações, não é isso? Por exemplo, I am, eu sou, abreviado vai ficar com I'm. Essas formas são muito comuns na oralidade, certo? A gente coloca o apóstrofo, que nesse caso aqui indica a omissão de uma letra, certo? Seria a omissão do A. E aqui temos a mesma coisa, de dizer I am, eu vou dizer I'm.
certo? Então, no caso aqui, uma forma abreviada de he is seria his. He's my friend. His, certo? He's my friend. Então, coloco o apóstrofo para indicar a omissão de uma letra, que no caso seria a letra I, letra I, né? I, do alfabeto em inglês é I, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, temos aqui, ó, no, he isn't, seria a forma negativa curta. Temos aqui o is, o N, um apóstrofo e o T. Pessoal falando que quem está assistindo de celular, a letra está ficando pequena. Se possível, pessoal, certo? Se possível, assistam, né? Claro, a venda de disponibilidade. Assistam aos vídeos a partir de um laptop ou computador de mesa, certo? Eu testei aqui no meu celular, realmente fica pequeno, mas assistindo a partir do computador dá para ver bem melhor, certo, pessoal? Então aqui, ó, segundo exemplo, eu pergunto para vocês: Hey guys, am I right? Eu estou certo? Am I right? Se eu estiver, vocês vão dizer yes, colocar um yes maiorzinho aqui. Aí, sim, você está, vocês vão dizer yes, you are. Yes, you are. Se a resposta for negativa, certo? Não, você não está, Mr. Rocha. Aí seria no, you aren't. Na negativa a gente pode abreviar. Na negativa a gente pode abreviar. Na afirmativa, não. Certo? Isso eu estou falando de short answers, respostas curtas. Terceiro exemplo. Are you Canadian? Are you Canadian? Are you Canadian? Hey guys, are you Canadian? Se vocês quisessem responder como um grupo, né? Todo mundo conhece todo mundo do sexto ano. Acredito eu, embora não conheça vocês ainda, mas eu acredito que todos sejam Brazilian, certo? You guys are Brazilian. Então, vocês dariam uma resposta negativa para essa pergunta. Mas vamos imaginar que eu esteja usando essa pergunta para outra pessoa. Uma pessoa do Canadá mesmo, a Canadian. Aí a pessoa vai dizer para mim, yes, I am, sem abreviar. Por que sem abreviar? Porque é uma short answer. Então, a pessoa vai dizer, yes, I am. Yes, I am. I'm Canadian. Se a resposta for negativa, isso se uma pessoa só estiver respondendo, né? Sim, eu sou. Se a resposta for negativa, vai ser no, I'm not. No, I'm not. Lembrando que aí eu posso abreviar na resposta negativa, né? Então, coloco o apóstrofo indicando a omissão da letra A. O apóstrofo indica a omissão de uma ou mais letras. Então, aqui indica a omissão da letra A. No, I'm not. Temos aqui a penúltima pergunta, o penúltimo exemplo, certo? Is the project on schedule? De que estamos falando? Estamos falando do the project. The project. Ó a pronúncia dessa palavrinha aqui, ó. The project. Na hora de pronunciá-la em um contexto, a ênfase não vai ficar nela. Não vai ficar the project. Vai ficar em project. The project. The project. Veja que quase vocês não escutam essa palavra, o the, mas ela é importante, ela tem que estar aqui. Is the project on schedule? Certo? Para eu me referir a project, qual o pronome que eu vou usar agora para me referir a projeto em inglês? Um projeto só, que é o caso aqui. Está no singular, não tem um S aqui, né? Então, está no singular. Eu vou usar o he, o she ou it para me referir a project. Vamos usar o it, certo? Então, se a resposta for afirmativa, vamos dizer yes, it, certo? Is, sem abreviar, porque é uma short answer na afirmativa. Se a resposta for negativa, no, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. E a última pergunta, pessoal, certo? O último exemplo. Is your bag new?
Tem gente que pronuncia new, depende da região. Quando eu falo tem gente que pronuncia, eu estou me referindo a falantes nativos, pessoal. O que são falantes nativos? Native speakers são aquelas pessoas que nasceram e cresceram em países onde o inglês é a primeira língua. Por exemplo, nós somos falantes nativos do português brasileiro, certo? Nós somos falantes nativos do português brasileiro. Uma pessoa que nasceu e cresceu nos Estados Unidos, no Canadá, na África do Sul, no Reino Unido, na Austrália e em alguns outros países, é falante nativa, certo? Uma pessoa é nativa, né? Então é falante nativa do inglês, certo? Então, falantes nativos, há falantes nativos que pronunciam novo como new, e há outros que pronunciam como new. Aí vocês decidem qual a melhor pronúncia para vocês, certo? Vamos usar aqui new. Is your bag new? Ou, se fosse new, is your bag new? Certo? Sua bolsa é nova? Qual a palavra que eu vou usar para me referir à bolsa? Certo? Eu vou usar it, porque é uma bolsa só. Se por acaso fosse plural, aí mudaríamos o verbo aqui, né? Are your bags? Certo? Um Szinho. Aí o pronome seria they. Mas vamos lá. Is your bag new? Sua bolsa é nova? Para eu dizer em nossa língua, eu diria sim é. Certo? Em inglês, eu vou dizer yes, it is. Uma vírgula depois do yes, né? Yes, it is. Yes, it is. Igual a project. O mesmo pronome que eu usei para me referir a project, eu vou usar para me referir a bag, a your bag, certo? Aí a negativa vai ser igual, pessoal. Então, no, it isn't. No, it isn't. Então é isso. Hoje a gente viu como fazer perguntas com o verbo be, que é o assunto abordado na lição 1 do livro de vocês. Estamos concluindo aqui a parte gramatical da lição 1. E no próximo vídeo vamos trabalhar, o mesmo verbo be, só que com mais detalhes, certo? E aí o que é abordado na lição 2 de vocês, certo? Então, muito obrigado, pessoal. Em inglês diríamos o quê? Thank you, guys. E see you later. Até mais, pessoal.